Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a paz do nosso eterno Criador abençoe a vida de todos. Estarei deixando bastante e pôde ver que hoje nós estamos vivendo essa fornalha o tempo todo. Pena que muitas pessoas não se dão conta porque não renovaram o entendimento. Também gravei a história sobre a Arca de Noé, que é muito interessante saber que estamos sendo chamados para entrar nessa arca, mas muitas pessoas não estão dando ouvido a isso. Também gravei a mensagem sobre Davi e Golias, fortíssima essa mensagem, uma mensagem reveladora. Quando é que nós havíamos parado para pensar que Golias representava o Império da Grécia, né? Que Davi representava ali os profetas, os pequeninos do pai, e a pedra na funda de Davi representava a palavra do pai que derruba todo esse sistema. É algo difícil da gente pensar quando a gente está dentro de um sistema, porque lá eles utilizam as histórias como um fato, eles utilizam as histórias como uma historinha realmente. Ali eles contam, ganham dinheiro, fazem campanhas em cima dessas histórias, e aí o povo não renova o entendimento nunca, né? Então é interessante esses entendimentos renovados, porque a gente aumenta, né, a capacidade de pensar, isso é muito bom. Também gravei o áudio sobre José do Egito, que ficou muito interessante, a sombra ali do Messias sendo vendido, né, para os gentios, né, sombra do Egito, e aqui ele está nos alimentando para podermos não passar fome e chegar ao tempo de Israel vir comer aqui. Sombra muito linda que o nosso pai deixou nas escrituras. Inclusive eu quero gravar um áudio sobre o segundo filho sempre é o preferido do pai. É um áudio interessantíssimo que eu vou deixar para gravar o ano que vem, e você vai ver como que as sombras, elas sempre apontam para o segundo filho, nunca para o primeiro. Então isso é maravilhoso, é perfeito. Assim aconteceu com Isaú e Jacó, aconteceu com Ismael e Isaac, aconteceu de forma linda com Adão, e depois vem o Messias. É sempre o segundo filho que a Bíblia, a palavra do pai, ela direciona. E quando você entende isso, você acaba entendendo o plano de salvação do pai e entende o que Paulo quis dizer quando ele fala que esse plano foi oculto e que ele é perfeito, e realmente ele é perfeito. Eu fico a cada dia mais encantado com a palavra do pai. Vamos começar aqui sobre o Sodoma e Gomorra. Eu vou ser bem direto para esse áudio não ficar comprido. O anúncio sobre Sodoma e Gomorra ser destruída está no capítulo 18 do livro de Gênesis. É ali quando os anjos, né, eles aparecem para Abraão e eles dizem que não há nada que o pai deixe oculto a Abraão. Então ele revela para Abraão o plano de destruir Sodoma e Gomorra, capítulo 18 de Gênesis. O primeiro detalhe interessante que nós temos que observar é que no mesmo capítulo de Gênesis 18, os anjos também anunciam que Sara terá um filho. É no mesmo capítulo onde Sara ri, né? Porque ela já era idosa. Abraão também já era velho, uma pessoa bem de idade. Eles não acreditavam mais que poderiam gerar um filho. É no mesmo capítulo. Aí você fala, mas o que tem aí de interessante? Eu sempre comento sobre a passagem de Gálatas 4, que Paulo fala que Sara, ela é a sombra da Jerusalém celestial. Ela é uma tipificação dos nascidos do Espírito. Por isso que ela era estéril. Porque estéril é aquele que gera filho pela vontade do pai, não pela vontade do homem. Vamos imaginar fisicamente. Uma mulher, quando ela é estéril e você tem relação com ela, ela não gera filho. Então você pode ter relação com ela o dia todo dia, um mês inteiro, não vai gerar filho. É quando o pai permite. Então a pessoa fica nessa esperança de um dia ter filhos. Eu tive amizade com uma moça que era estéril, como ela sofria, porque ela queria ter filho e não gerava filho. Ela fazia de tudo, fazia vários tipos de tratamentos e não gerava filho, porque não está sobre o poder humano gerar um filho. É por isso que a palavra deixa como sombra essa questão de esterilidade. Por quê? Porque são filhos gerados da vontade do pai, não da vontade do homem. E lá em Gálatas 4, Paulo fala que o fato de Sara ser estéril era sombra dos nascidos do Espírito, daqueles que são gerados da mãe Jerusalém e não da mãe terrena. Gálatas 4, Paulo fala que Agar representava Jerusalém terrena, os filhos nascidos da carne, e Sara representava os filhos nascidos do Espírito. Ismael era filho da promessa nesse sentido. Os filhos que foi prometido a Abraão, somente em Isaac eles nasceriam. Você se lembra que foi dito a Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu, como a areia do mar, ou seja, seriam incontáveis? Pois é, foi só no Messias que essa descendência se iniciou, que são os filhos da promessa. Os filhos da promessa são os nascidos do Espírito, nascidos da estéreo, a Nova Jerusalém, que não gerava filhos espirituais, só geravam filhos da carne.
As pessoas vinham, eram circuncidadas ali no pênis de forma física, e ali eles começavam então a ser contados com uma descendência terrena, física, contável pelo homem. Agora, é no Messias que começa a circuncisão no ouvido, porque é no ouvido que o Pai se relaciona com o seu povo. A fé vem pelo ouvir. Então é ali que ele se relaciona com o seu povo. Por isso que era no pênis na velha aliança. Era um órgão de relação, né, entre um homem e uma mulher. E o nosso pai, ele é o nosso esposo. Ele só se casou conosco. Por isso que na Bíblia fala muito sobre essa questão de ter relação só após o casamento, é porque é uma sombra do nosso pai. Ele só se relacionou com o povo de verdade após o madeiro, aonde o Messias cumpriu toda a era carnal para agora o pai praticar a sua relação com o povo diretamente. Por isso que na velha aliança ele só se relacionava com algumas pessoas. O Espírito era derramado sobre alguns, não podia ser sobre todos. Agora na nova aliança, o Espírito foi derramado sobre toda a carne, cumprindo o que o profeta Ageu falou e cumprindo o que o Messias falou. Eu não vos deixarei órfãos. Ou seja, as pessoas na nova aliança teriam um pai, né? Porque na velha eles estavam buscando a vários ídolos, vários maridos, vários deuses e estavam perdidos sobre essa questão. O próprio Messias em Mateus 23, ele fala: não tenham outro pai a não ser o vosso pai que está no céu. Sabe? Não chame ninguém de pai, de guia, de nada. Então a relação do pai com o seu povo de forma espiritual, a circuncisão verdadeira, veio o quê? Veio na graça, através do Messias. Você está entendendo isso ou não? Aí se cumpre o áudio que eu gravei há tempos atrás falando sobre o ungido do Pai. Quem é o ungido dele? Todos, na graça são todos. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. Não existe mais exclusividade na graça. Na graça, todos nós somos chamados para ser a sua esposa, para ter uma relação com ele, mas para isso tem que dar ouvido à sua voz, tem que circuncidar, tem que ter a primeira relação com ele no seu ouvido, ouvindo a sua voz. E aí quando isso acontece, não existe mais interferência de ninguém, porque passamos a ser marido e mulher. Aí se cumpre o que o Messias fala em Mateus capítulo 6, nos reunimos no quarto, ou seja, no coração, o mesmo lugar onde Oséias fala no capítulo 2, que quando buscarmos ao Pai no deserto, ou seja, no coração, lá ele mesmo fala que o deserto representa o coração, aí teremos uma relação íntima com ele, ninguém mais se intrometerá. Por isso que o Messias fala de orar no quarto, porque é local de intimidade, é onde ninguém se intromete. Aí passamos de prostituta, que nos reunimos para todo mundo ver, orávamos para todo mundo ver, agora passamos a ser esposa, passamos a ser íntimo com o Pai, nos relacionando através do nosso ouvido, porque a fé vem pelo ouvir, é aqui que nós somos circuncidados. Estevão fala isso no capítulo 7 de Atos, é no ouvido que nós somos circuncidados. Passamos a ter uma relação com o Pai e não mais com os homens. E aí, de fato, se cumpre o que estava sendo prometido para Abraão lá atrás, que nasceriam os filhos da promessa e seriam incontáveis esses filhos. Aí você fala, mas a descendência de Abraão física, ela veio de Isaac. Sim, a descendência de Abraão física, ela é uma sombra. Tudo que aconteceu com os descendentes de Abraão, que nascidos através de Isaac, é uma sombra dos nascidos do Espírito. Por isso que foi da descendência de Isaac que veio o templo, que veio o sacerdote, que veio tudo que a gente conhece na Velha Aliança. Isso é por isso que temos que renovar o entendimento, porque nós temos que entender que o Pai, ele aguarda os nascidos do Espírito para entrar na Nova Jerusalém, e não os nascidos da carne. Quando eu falo nascido da carne, eu estou falando de fazer a vontade do Pai, não matar, não roubar, não adulterar. São pessoas que passam a fazer o que é correto sem a necessidade de que alguém fique falando nada. Aí você atinge aquele grau de amadurecimento que Paulo fala em Hebreus 8. Você acaba ouvindo a voz do Pai no seu ouvido e não pratica mais o que é errado, sem necessidade de líder, de reuniões e nada disso, porque você amadureceu, cresceu, virou adulto, entendeu? Paulo, inclusive, ele fala que o povo da Velha Aliança precisava de aios, eram leis para poder saber o que podia fazer, o que não podia fazer. Na Nova Aliança, quando a lei do Pai é colocada dentro do nosso coração e do nosso entendimento, como ele fala em Hebreus 8, aí você não precisa de aios mais, você ouve a voz do Pai e a pratica. Inclusive foi da descendência de Isaac que nasceu as pessoas que entraram na Terra Prometida. Só que o detalhe é, a Terra Prometida que eles entraram lá de forma física, é essa Terra Prometida que o Pai prometeu? Ou existe uma Terra Prometida que é a Nova Jerusalém? Lá aconteceu de forma física para representar a entrada na Terra Prometida espiritual e não de forma física. A terra que mana leite e mel, que é de verdade o local onde as pessoas se alimentam do Pai, é a Nova Jerusalém.
Tanto é que lá na Velha Aliança, quando Josué e Caleb eles entram na terra prometida, é uma sombra do Messias entrando na terra espiritual prometida, porque o Messias é o filho da promessa espiritual. Isaac é o filho da promessa físico. Agora, o Messias é o filho da promessa espiritual, o primeiro a vencer a morte. Ele venceu e automaticamente todos aqueles que creem nele, que acreditam nele, entram também na terra prometida junto com ele, como eu gravei no áudio sobre o cachorrinho. Nós, o que cremos no Messias e praticamos a sua palavra, entramos também na terra prometida junto com ele pela fé, porque nós somos os cachorrinhos, nós somos o Caleb. Lembra? Caleb representa os cachorrinhos, significa cachorrinho o nome Caleb. Então, Josué, ele é uma sombra do Messias. Josué entrou na terra prometida física com Caleb. Agora, o Messias entrou na terra prometida espiritual, a Nova Jerusalém. E todos aqueles que são fiéis ao Messias, que é uma sombra de Caleb e a Josué, eles são os cachorrinhos, são fiéis ao seu dono. Por isso que o cachorro ele é fiel ao dono, porque representam aqueles que são fiéis ao Messias. É tudo uma sombra linda, perfeita e maravilhosa. Se você entender isso, você vai ficar encantado com tudo isso. Só para confirmar o que eu estou falando, no livro de Hebreus, capítulo 4, Paulo fala que o descanso verdadeiro, ele não era lá a entrada da terra prometida. Ele não era lá fisicamente. Era espiritual. Leia Hebreus 4. Eu vou ler só o comecinho para você ver o que Paulo fala. Ele fala assim: portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos que não haja algum de vós que pareça ter falhado. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles quem? O povo lá antigo. Então você percebe que existe dois povos. Existe o povo lá da Velha Aliança, que foi prometido uma nova Jerusalém física, foi prometida uma terra prometida física, tudo como sombra para nós olharmos e enxergarmos agora no segundo povo que existe um descanso para esse segundo povo. Só que o nosso descanso, ele é pela Nova Jerusalém, uma Nova Jerusalém espiritual. São os filhos da promessa que herdarão. Jerusalém do alto, não terrena, como foi na Velha Aliança. São dois povos, entendeu? Então é interessante a gente abrir os olhos quanto a isso, para você entender que lá quando Abraão recebe a informação de que Sara iria gerar um filho, ali era uma tipificação, uma sombra do que aconteceria só no madeiro. Foi só no madeiro que foi gerado o filho da promessa. Agora, por que isso está no mesmo contexto onde o pai anuncia que iria destruir Sodoma e Gomorra? Olha que interessante, gente. É tudo muito perfeito. No mesmo contexto em que ele anuncia a nascida do Messias, que é a sombra ali de Isaac, ele também anuncia que Sodoma e Gomorra seria destruído. Então quem é a sombra de Sodoma e Gomorra? Israel. Israel. Israel estava totalmente mergulhado em prostituição quando o Messias chega. O Messias ele chama as pessoas para saírem daquele engano, daquele engodo em que eles estavam. Você se lembra do que João disse em Mateus 3? Eu falei isso no áudio sobre a fornalha de fogo ardente. Você se lembra o que João fala ali no capítulo 3 de Mateus? Ele fala que o Messias, ele estava vindo com o batismo do Espírito do Pai, que é o batismo do Espírito do Santo, né? Podemos dizer assim, Espírito Santo, Espírito do Santo, que é o Espírito do Pai. Estava vindo para batizar as pessoas, que é aquilo que na Velha Aliança só alguns recebiam. Foram os profetas que recebiam, algumas pessoas recebiam esse Espírito. O Messias estava vindo agora para batizar as pessoas com o Espírito do Pai. Esse que ele prometeu quando morreu, que não deixaria ninguém órfão. Todos que crescem receberiam esse Espírito, que é o entendimento do Pai. Então, quando você é batizado por esse Espírito, alegre-se, porque você atingiu então a fé necessária para poder ouvir a voz do Pai. Agora ele também fala de um outro batismo que o Messias traria, que era o batismo de fogo. E ele alerta. Isso lá no comecinho. Foi bem no dia que o Messias também foi batizado na água. Sombra dele mesmo, que ele era a palavra. Então, quando João é perguntado a ele com que direito ele batizava, com que autoridade, ele fala, gente, eu batismo com água só para arrependimento, mas vem um que vai batizar com o Espírito Santo, ou seja, com a verdade do Pai, aqueles que crerem, e ele vai batizar com fogo aqueles que não crerem. E ele, João, inclusive, ele é profundo em suas palavras. Ele fala no verso 9 de Mateus 3. Não pensem vocês em seus corações que o vosso pai é Abraão, porque eu digo que até dessas pedras o pai pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, aquele povo achava que porque eles eram da linhagem física de Abraão, eles eram santos, escolhidos pelo pai. E João dá um tapa na cara e ele fala, não é porque vocês nasceram da carne que vocês são filhos de Abraão.
O mesmo que Paulo fala em Romanos 2. Lá Paulo fala que os descendentes de Abraão, ou seja, os verdadeiros judeus, são aqueles que são circuncidados no Espírito. No Espírito. Ou seja, recebem o batismo do Pai, o batismo espiritual, o entendimento dele. E não são batizados na carne. Ou seja, circuncidados na carne. Então, é interessante nós entendermos isso. Aí ele fala, o machado já está posto à raiz das árvores. Quando ele fala árvore, ele está se referindo às pessoas. Ele fala, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Quando ele fala da árvore que não produz bom fruto, ele está se referindo às pessoas que eram más. Que eram pessoas que não davam frutos ao Pai, frutos de amor ao próximo. Ele fala no verso 8, para as pessoas produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, começarem a se consertar uns com os outros, saírem daquela Babilônia que eles estavam, né, onde sacrificavam e não se consertavam mais com ninguém. E aí ele vem e fala, quando é perguntado para ele, ele fala que a árvore seria cortada e lançada no fogo. E esse fogo, que fogo é? Ele continua, na verdade eu batizo com água para base de arrependimento. Mas aquele que vem após mim, ou seja, o Messias, ele é poderoso e muito mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É esse batismo de fogo que vai queimar toda árvore que não produz bom fruto. Aí ele fala no verso 12. O Messias, ele tem uma pá em sua mão, limpará bem a sua eira e recolherá o seu trigo para o celeiro. Ou seja, as pessoas que dão frutos, ele vai recolher para o celeiro. E queimará a palha com fogo inextinguível. Ou seja, a palha são aquelas pessoas que Paulo inclusive fala no livro de Coríntios, se eu não me engano, capítulo 3, que ele fala, aquele que não for ouro, que não for resistente, vai ser queimado pelo fogo. E esse fogo é o batismo do Messias, sombra do que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, a destruição com fogo, é a representação clara de que Israel foi destruído com fogo pelo Pai. O fogo que não é visível ao olho humano, é um fogo que para o Pai acabou. Não tem mais serventia nenhuma aqueles que não creram no Messias, que não foram batizados pelo Espírito do Pai, que preferiram continuar na carne. Olha que interessante. Lá em Sodoma e Gomorra, quando é dito para Abraão que o pai iria destruir Sodoma e Gomorra, Abraão, ele fala, se tivesse um justo lá pelo menos, o pai não pouparia a cidade toda, né? Então, ali, quando o pai resolve atender a Abraão, e ele vai lá, e manda seus anjos a Sodoma e Gomorra para tirar de lá Ló, que era um homem justo no meio daquele povo tudo perverso, ali é uma sombra clara do Messias indo a Israel para tirar de lá de dentro as ovelhas que ainda não haviam ficado nécias, loucas. Existiam lá no meio muitas ovelhas que precisavam ser tiradas de lá. Em João 10, inclusive, o Messias fala, quando as ovelhas do aprisco que estava em Israel, elas fossem retiradas e juntadas às foras do aprisco, haveria um pastor e um rebanho. Foi aí que acontece o acasalamento, então, do Messias, ali com as duas filhas. Lembra que Ló, depois as suas duas filhas se relacionam com o pai, que as pessoas tiram sarro dessa passagem, elas não sabem do que elas estão tirando sarro. Ali é quando o Messias ele junta o povo de fora do aprisco com o de dentro do aprisco. Você se lembra que as filhas dele falaram, e agora? Não temos mais mãe. Como que a nossa descendência vai continuar? Então ali as duas se relacionam com o pai. E quando isso acontece, é sombra do Messias. Quando ele tira as ovelhas de dentro do aprisco e as de fora, são dois povos. Ele se relaciona com esses dois povos para gerar um povo, que é o nascido do Espírito. Gente, isso é forte demais. Meu Deus, você está entendendo isso? Como que isso é lindo e maravilhoso? Eu não sei se você se lembra. Quando Abraão se separa de Ló, Ló ele vai para uma região que era frutífera. Essa frutificação que tinha lá, né, essa abastança, representava Israel no começo, quando Israel ainda era pura, quando Israel ainda fazia a vontade do Pai. Não deu ouvido aos cães, não deu ouvido aos prostitutos, às árvores que o Pai não plantou. Ela ainda estava ali como uma virgem, sendo preparada para o casamento. Então ali, Ló ele é uma representação clara do povo que era justo, sabe? Indo para um lugar frutífero, todo mundo se consertando com o outro, obedecendo o mandamento do Pai. Só que entra a árvore que o Pai não plantou no meio de toda essa jogada e faz com que a terra se torne infrutífera. Aí se cumpre o que João fala lá na frente, que toda árvore que não dá fruto, ou seja, que é infrutífera, o Pai vai queimar no fogo. É o que aconteceu lá.
É uma sombra perfeita, gente, sem nada para tirar e nem para pôr. É pra gente olhar e falar, gente, que pintura linda, que quadro maravilhoso. Olha, conta toda a história. É um mapa. Inclusive, quando, né, Ló é tirado de lá e ele vem com a sua família de lá, o que acontece lá? A esposa dele, ela vira estátua de sal. Ela olha para trás. Olha que perfeita essa sombra, gente. A mulher dele olha para trás e vira uma estátua de sal. Por quê? Vamos ver o que o Messias fala sobre isso. Mateus capítulo 5. Ele fala assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, ou seja, não salgar, o que adianta? Para que ele serve? Aí ele fala: ele não presta para mais nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então ali quando ela vira uma estátua de sal, não é para você enxergar isso de forma física. Por mais que possa ter acontecido, que o Pai possa ter feito isso acontecer para nos deixar como sombra, você tem que entender que todos aqueles que são chamados para sair da Babilônia, que são chamados para se unirem ao Messias, que foi o que aconteceu lá com Ló, quando suas filhas se unem com ele e se relacionam com ele e gera o povo nascido do Espírito. Todas as pessoas que são chamadas para sair de lá e não saem, aos olhos do Pai elas se tornam insípidas. Elas se tornam estátuas, imóveis, não serve para nada, não é um peso morto no mundo. É o que o sistema religioso é. Porque você vê que o mundo é religioso, tem igreja em todas as esquinas, mas as pessoas continuam com fome, continuam matando, continuam fazendo tudo de errado. Inclusive pessoas de dentro dos templos estão o tempo todo vendendo mais do que é devido, estão o tempo todo, ao invés de amar o seu inimigo, estão colocando na justiça, estão prejudicando, estão o tempo todo fazendo aquilo que o Pai falou que não era para fazer. Não saem da Babilônia. Então perante o Pai são sal insípido, são estátuas, são paralíticos aos olhos do Pai. Não serve para mais nada, você está entendendo? É aquela pessoa que você fala sobre a liberdade de ela buscar o Pai em espírito e ela não entende. E ela olha para trás, para tudo aquilo que ela fazia dentro dos templos, era vigília, era aquelas cantorias de louvar a Deus. Elas acham que louvar a Deus é essas musiquinhas fabricadas em laboratório, que está enriquecendo um monte de cantor gospel. Ela não entende que louvar ao Pai é ser obediente à sua palavra. Esse é o louvor que o Pai se agrada, não é essas musiquinhas não. Inclusive lá na história da fornalha de fogo ardente, o que fez o povo se prostrar à estátua? Era música. Cuidado com música. Música é uma ferramenta muito forte do sistema para incentivar você a se prostrar à estátua, se prostrar ao sistema maligno da besta. Cuidado com música. Então, muitas pessoas, quando saem do sistema, ela olha para trás e fala: nossa, eu era obreiro, eu era pastor, eu era do ciclo de oração, eu era. Ela olha para trás e fica querendo fazer aquilo que ela fazia antes. Aí sabe o que acontece com ela? Vira estátua. Se torna insípida, não serve para mais nada. Perante o Pai é um peso morto, não tem efeito nenhum, não entra no reino. E depois ainda, muitas das vezes, fica atrapalhando os outros entrarem, porque ela fica no meio do caminho, ela não é nem quente nem fria. Como eu falei no áudio de Pedro, que não estava nem quente nem frio. Ele afundou no mar lá do povo, o pecador, né? Porque o mar representa um povo morto, como está no Apocalipse. Ele afundou, por quê? Porque ainda não era espiritual, não estava preparado para andar sobre as águas, para sair desse mar morto. Ele não havia sido pescado 100%, porque quando nós somos pescados desse mar morto, que é o mundo, 100%, nosso entendimento já não está na terra mais, ele está no céu. Você percebe, quando você nasce do Espírito, a sua mente não está na terra mais. Você fica o tempo todo com a mente no céu. Então você está acima das águas, que é esse povo que não quer saber da palavra do Pai, que fica praticando obras na carne, não se liberta para buscar em espírito. O Messias veio tirar o povo de lá, que foi a sombra dos anjos, quando chegam lá e tira de lá Ló. Ele veio, Ló aceitou, suas filhas aceitaram, mas tem muita gente que não está aceitando, que é sombra da mãe lá, das meninas lá, da filha de Ló, e também como esposa dele, porque você vê que ali ela tem a representação de mãe das meninas e tem a representação de esposa, que representa a Jerusalém terrena. Todos aqueles que querem continuar sendo gerados por homens, esses fazem parte dessa mulher, dessa estátua, sabe, que não serve para nada. Então ali ela tem sombra como mãe e ela tem sombra como esposa de Ló. E no livro de Oséias deixa claro que a mãe que estava gerando os filhos, lá em Oséias capítulo 2, a mãe que estava gerando os filhos lá em Israel não era a celestial, era a mãe terrena, era a Babilônia. Você se lembra? O próprio Criador fala no capítulo 2, Oséias, diga para esse povo que ela não é minha esposa. Eles estão sendo gerados por uma mãe terrena, uma prostituta.
Por isso que o pai manda ele se casar, inclusive, com uma prostituta. Oséias, ele foi mandado pelo Criador a se casar com uma prostituta que representava o povo de Israel, mostrando como o povo de Israel estava prostituto aos olhos do pai. Então você entende por que Sodoma e Gomorra ele é lembrado como uma terra de prostituição? Porque Israel estava assim, é sombra de Israel. Inclusive, gente, a prova clara de que o Messias ele representava também aqueles anjos que foram tirar Ló de lá, que Ló representa o povo do pai que não havia se contaminado com aquela prostituição. A sombra disso é quando o Messias ele fala, né, que o noivo, em caso de adultério, de prostituição, ele pode se casar com outra. Ele pode se separar daquela que foi prometida para ele para se casar com outra. Lembra que o Messias fala isso? Lá em Lucas 16 ele fala isso para os líderes religiosos. Ali ele está se separando de Israel. O povo não entende porque lê letra. Mas quando você entende de forma espiritual, você entende que ali o Messias está dando a carta de divórcio para Israel, falando: vocês se prostituíram, vocês negaram o pai, a mãe de vocês é a Babilônia, vocês se entregaram a ela, e eu agora estou me divorciando de vocês, porque em caso de prostituição, o noivo pode se separar da sua noiva. E ali ele está falando dele. Os líderes religiosos falam que ele está falando sobre nós, né? Sobre o povo da terra. Não, gente, ali ele está falando com Israel. Israel estava prostituta, estava cheia de maquiagem, estava com aquelas roupinhas curtas, falando espiritualmente, viu? Enxerga espiritualmente, porque lá eles usavam aqueles roupão. Se você enxergar fisicamente, você não vai ver Israel toda prostituída, não, de forma assim como cheio de batom, cheio de maquiagem, cheio de roupinha curta, bolsinha. Você não vai enxergar assim porque eles usavam uns roupão grande. Você tem que enxergar espiritual. Aos olhos do pai, Israel estava toda prostituída, servindo a vários deuses, buscando nos montes, buscando nos templos. Lá em Ezequiel, no capítulo 8, fala que eles estavam prostrados aos deus Sol, deus da Babilônia. Ou seja, tinham se vendido, tinham, sabe, se contaminado tudo. Inclusive a mulher samaritana, o Messias, quando encontra ela e ela descobre que ele era o noivo, ela abandona tudo, ela fala: eu quero buscar em espírito, eu não quero mais buscar de forma física, porque eu sei que está tudo contaminado, desde o templo até nos montes. E ele fala: você teve 5 maridos, 5 ídolos que te apresentaram, e você se relacionou com ele, abandonando o Criador do universo. E o que você está se relacionando agora, que era o ídolo que estava em vigência na época lá de Israel, ele fala: o que você está se relacionando agora não é o teu marido. E ali ela entende que o marido dela era o Criador dos céus e da terra, e ela começa a buscar o pai em espírito e em verdade, porque ela abandona toda aquela carnalidade. É uma das que saíram junto com o Messias para o pai jogar fogo em Israel e acabar com tudo aquilo, tornar todo mundo sal e insípido, porque o nosso pai, ele busca os adoradores em espírito e em verdade. Mas não para por aí. Muitas pessoas, sem saber o que dizem, elas falam que Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra. Não entendem que o nosso pai não faz nada sem o nosso livre-arbítrio. Ele colocou em nós o livre-arbítrio, ele espera nós agirmos, e aí ele dá a paga, a consequência. Gente, é tão perfeito isso. Nessa história você já entende o áudio sobre o diabo que eu gravei, né? Que o nosso pai, como disse Isaías no capítulo 45, ele criou o bem, ele criou o mal, porque lá ele manda destruir Sodoma e Gomorra, e você vê que ali ele está fazendo algo que vai contra, né? Por isso que o povo fica tudo perdido com a Bíblia, porque eles não entendem, porque o nosso pai, gente, ele é quem manda fazer o bem ou o mal, só que está em nossas mãos. Quando ele manda destruir Sodoma e Gomorra, é porque o povo de Sodoma e Gomorra havia se tornado infrutífero, havia se tornado prostituto, havia abandonado os ensinamentos do pai, que é uma sombra de Israel. Então ele resolveu dar a carta de desquite. Ele resolveu abandonar Israel, não porque ele é mau, mas é porque Israel resolveu ir atrás de outros deuses, de outros maridos, ter amantes. E o pai não aceita a glória dele ser dividida com outros deuses. Você está entendendo isso? Eles traíram para si a morte que eles sofreram. Na velha aliança, as pessoas falam que o Deus da velha aliança matou tanta gente. Gente, as pessoas pecavam e morriam. Era fruto, era consequência daquilo que eles estavam fazendo. A lei é essa, a alma que pecar, essa morrerá. Só que lá eles morriam de forma física, porque o mundo espiritual na velha aliança ele foi trazido para a carne, para que as pessoas pudessem ver o que estava acontecendo. Gente, isso se tornou sombra. Agradeça ao Pai por existir essas sombras. Pare de ficar acusando o povo na velha aliança, porque você não sabe o propósito do Pai. Então você está entendendo isso? Você está compreendendo isso? Ou está difícil de entender, gente? As pessoas estão divulgando a mentira porque não ouvem a voz do Pai.
Em Ezequiel, no capítulo 16, a partir do verso 49, mas leia o contexto todo para você ver que eu não estou tirando verso isolado do contexto. Ali, o profeta diz que Sodoma e Gomorra foi destruída, gente, por falta de amor ao próximo, porque eles tinham fartura, tinham abundância de tudo lá, só que eles não repartiam para com o necessitado. Isso é sombra da parábola que o Messias deixou escrito nas escrituras sobre o rico e o Lázaro. Se essa parábola é mais antiga do que ele, como muitos dizem, não importa, ele pegou o que eles conheciam. Ele pegou e falou, gente, ó, vocês lembram daquela história do rico e do Lázaro? Ele colocou para Israel, exemplificando que os líderes de Israel estavam ricos, poderosos, porque receberam a palavra do Pai da mão dos anjos, como disse Estevão no capítulo 7. Mas eles se deixaram se vender, eles se deixaram ser corrompidos. E na parábola do rico e do Lázaro ele fala que o Lázaro ali, que representava o povo de Israel, estava todo doente. Ele estava comendo a migalhinha que caía da mesa daqueles homens porque eles não davam o pão. Eles davam migalhas para o povo ficar dependendo deles a vida toda. E o povo tudo doente, cheio de úlceras, cheio de doenças que é causada quando você não tem a verdade do Pai. E lá fala que o cachorrinho, eu gravei um áudio sobre o cachorrinho. Ele fala que o cachorrinho é que lambia as feridas de Lázaro para poder ele amenizar a dor dele. Quem é o cachorrinho? Eu acabei de falar, o cachorrinho são todos aqueles que são fiéis ao Messias, que são circuncidados no ouvido, ouvem a voz do Pai e cuidam daqueles que estão sofrendo, porque o sistema é maldoso. O sistema tem a verdade do Pai, mas não dá, só dá migalhas, e eles estão ricos, poderosos, têm templos gigantes em todas as esquinas, moram em mansões enquanto o povo está doente, carente da verdade do Pai, porque eles não dão, porque se derem a verdade do Pai, o povo se liberta, mas eles têm que voltar a trabalhar, eles têm que voltar a ser como todo mundo, parar de ficar ganhando dinheiro nas custas do povo em nome do Pai. Vamos ver o que Ezequiel fala no capítulo 16, novamente. Ele fala: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Inclusive ele fala iniquidade, né? Iniquidade. Iniquidade aí eram outros deuses, gente. Impiedade é falta de amor ao próximo. Quando fala iniquidade, ele está falando sobre ir após outros deuses. Aí ele fala: ela era soberba, tinha fartura de pão. Gente, para de olhar o pão como um pãozinho da padaria. É fartura da palavra do Pai. Tinha abundância de ociedade. E não é o que esses líderes religiosos têm. Fica o tempo todo sem fazer nada, o dia inteiro de boa nos seus gabinetes. Tempo ocioso, sabe? Ô Senhor. Aí ele fala: mas nunca fortaleciam a mão do pobre e do necessitado. Quando fala pobre e necessitado, é da verdade do Pai. É o que o Messias falou na parábola do rico e do Lázaro. Eles têm riqueza através do pão que eles receberam, da abundância de pão que eles têm. Só que eles não repartem com o faminto, que são as pessoas que estão carentes da verdade do Pai. E essas pessoas também só vão atrás desses homens porque não param para ouvir a voz do Espírito do Pai que quer batizar ela. Elas preferem ser batizadas com o espírito de fogo, porque estão aí como sal insípido, como palha, vão ser queimados porque ficam atrás desses homens, não praticam amor ao próximo, que é o que o Pai ensinou, e é o que aqui o próprio profeta está falando, de ajudar um ao outro, trazendo a verdade do Pai, libertando as pessoas. Elas ficam atrás desses homens, seguidoras desses homens que são profetas da besta, que estão enganando o povo. Acorde enquanto é tempo. Esses líderes religiosos, sem saber que Sodoma e Gomorra está falando deles mesmos, eles falam que Sodoma e Gomorra era uma terra de homossexual, né? E eles se baseiam nisso quando Ló oferece as filhas dele para aqueles homens que estavam querendo, né, pegar os anjos. Não sei se você se lembra da passagem, Gênesis 19, 20, quando os anjos entram na casa de Ló. Os moradores da cidade vêm para tentar usar os anjos, né? Que é isso que eles dizem. E aí quando Ló oferece para as pessoas, as filhas dele, que eram virgens, olha só o detalhe, eram virgens. O povo que o pai tirou de dentro do aprisco e os que ele também ajuntou de fora do aprisco eram virgens. Porque os prostitutos ele deu carta de divórcio, não aceitava mais quem tivesse perdido a virgindade espiritual. Já haviam se contaminado pela Babilônia? Esses, o pai deu carta de divórcio. Por isso que lá os detalhes são incríveis. Elas eram virgens. Ló ofereceu
elas em troca dos anjos, mas aqueles homens não queriam, ele queria o anjo. Foi o que aconteceu com o Messias. Quando as pessoas viam o Messias, os líderes religiosos, eles viram que eles estavam perdendo o poder, eles tentaram matar o Messias de tudo quanto é jeito, foram atrás dele para tentar matar ele de tudo quanto é jeito. É sombra. Você tem que entender essa sombra e isso vai mudar a sua vida. Você consegue entender o quão profundo isso é? Não tem nada de homossexual. O que tem ali é a verdade do Pai, trazida como sombra para a gente hoje olhar e falar: meu Deus, como é profunda a palavra do Pai. Como que ela não deixa a gente em dúvida. Inclusive o fogo que eles falam que vai cair sobre os homossexuais, né? Que os líderes falam isso. O fogo lá que caiu sobre o Sodoma e Gomorra é o fogo da fornalha que vai cair sobre os líderes. O mesmo que o Pai deixou como mensagem aí na mensagem da fornalha de fogo ardente. Aquele fogo que foi preparado para aqueles que não se prostrassem ao sistema, é o fogo que vai queimar a todos que se prostraram. Porque você se lembra que lá os amigos de Daniel entraram na fornalha e não se queimaram. Porque eram ouro, não eram palha. E aqueles que denunciaram ele, que denunciaram os 3 amigos, foram jogados lá dentro e queimados na hora. Então, este fogo que os líderes ficam usando para colocar medo nas pessoas, que vai cair sobre os homossexuais, aquela coisa toda que eles inventam, é o fogo que vai cair sobre eles, assim como caiu Sodoma e Gomorra, vai cair sobre eles hoje, porque caiu sobre Israel físico, vai cair sobre todos aqueles que estão tentando manter o povo até hoje se relacionando com a mulher repudiada. Você se lembra que o Messias falou: ai daquele que se relacionar com a mulher repudiada? Quem que foi repudiada, senão Israel, que estava prostituta, que havia negado o noivo, que não queria ouvir falar dele? Colocaram ele na cruz, mataram ele. Só que não sabiam que matando ele, eles estavam dando um tiro no próprio pé, porque o Messias ressuscitou para acabar com aquele império maldito que estava escravizando as pessoas e fazendo o comércio das pessoas. Mas até hoje, esse império está em pé ainda, porque muitas pessoas não aceitaram desde aquela época o que o Messias fez. Costuraram o véu de novo. O Messias deixou claro em Marcos 12: vocês me matarão para viver da minha herança. E até hoje esses homens estão vivendo da herança dele. Porque o verdadeiro homem de Deus, ele dá de graça o que de graça recebe. Ele não vive nas custas das ovelhas, assim como o Messias nunca viveu. Então a quem você quer ouvir? A esses cães gulosos que estão ganhando dinheiro nas suas custas, que estão vivendo da sua lã? Ou você quer ouvir alguém que está anunciando de graça, dizendo: saia do meio dessa Sodoma e Gomorra, porque o Pai vai queimar a todos que não saírem, a Babilônia vai cair, quem estiver debaixo dela vai também se prejudicar, como todos eles que estão lá dentro estão se prejudicando já em nome do Pai. Não quer virar estátua de sal? Então não olhe para trás, saia da Babilônia. Saia desse prostíbulo, se relacione com o Messias, seja os filhos de fora do aprisco que ouviram a voz do bom pastor e resolveram segui-lo, se relacionar com ele para gerar um povo, como ele disse, um pastor e um povo. De 2 povos ele fez um povo, o povo nascido do Espírito, que busca o Pai em Espírito e não mais na carne. Mas se quiser continuar voltando para trás, olhando para trás, voltando para o vômito, então volte, seu porcalhão. Porque é disso que o Messias chamou a todos aqueles que voltam para o vômito. Pessoas porcas, que não valorizam a pérola que é a palavra do Pai, que veio libertar elas das mãos desses homens. Voltaram a ser escravos de homens novamente. O Pai diz: quer voltar? Volte. Se tornará insípido aos meus olhos. Eu finalizo essa mensagem com as palavras de Pedro em 2 Pedro capítulo 2. Quando Pedro ali ele usa o dilúvio como uma tipificação do batismo do Messias. E depois ele fala sobre Sodoma e Gomorra no verso 6, como tipificação de todos aqueles que são ímpios, que serão queimados pelo fogo, assim como Sodoma e Gomorra foi. Ele fala assim: Sodoma e Gomorra foram reduzidas a cinzas. O Pai condenou elas à destruição, havendo-as posto como exemplo aos que vivessem impiamente, ou seja, sem amor ao próximo. Verso 7 de 2 Pedro capítulo 2. Ele livrou ao justo Ló, porque Ló era atribulado por causa da dissolução daquele povo perverso. Ou seja, é o povo que o Messias tirou de dentro de Israel, porque não aceitavam ver aquela abominação, assim como lá em Ezequiel no capítulo 8, o Pai manda selar o povo que não aceitava aquela abominação que estava acontecendo em Israel.
Então o Messias ele foi chamado para retirar o povo de lá. E como que você retira? De forma espiritual. O povo começa a pôr a mente no céu e não mais na terra. E aí automaticamente ela se torna membra do corpo de Cristo, buscando no santuário celeste e não mais no santuário terreno, como Paulo fala no livro de Hebreus todo. Aí as pessoas que participam desse santuário não abandonam, como é costume de alguns, ou seja, muitas pessoas que nascem do Espírito, elas voltam para trás, como a mulher de Ló, ela se torna insípida aos olhos do Pai. E o sistema ainda usa a passagem de Hebreus, se eu não me engano, 11 ou 13, quando ele fala, não abandoneis a vossa congregação como é costume de alguns, e lá Paulo está falando da congregação do céu. Leia o capítulo todo. Ele não está falando de templo na terra, com líder, com pastor, com um monte de coisa. Paulo não iria se contradizer a palavra do Messias que diz que na graça só haveria um pastor e um rebanho. Não existe vários rebanhos espalhados em cada esquina, cada um com o seu pastor, não, e ainda alimentando esses homens. O povo distorce os textos que Paulo fala em Efésios, quando Paulo fala que deu uns para pastores. Eles estão negando o Messias, trazendo isso para o futuro. Ele deixou claro que isso foi no passado. No passado, o Pai levantou pastores, profetas, mestres. Olha Nicodemos, um mestre que depois, quando se encontrou com o Messias, viu que não sabia nada das coisas espirituais. Ali o Messias estava desmerecendo, falou, olha, esses mestres que vocês têm não valem de nada. Vem me encontrar nas escondidas aqui para tentar ver se sabe alguma coisa, e quando eu vejo eles não sabem nada. O Messias foi acabando um por um com eles. Ele foi lá em Mateus 23 e falou, não tenham guias entre vós. O que é guia? Pastor, gente. Ovelha, ela era guiada pelos homens, pelos pastores. Quando fala de ovelha na velha aliança, você fala que está falando de ovelhinha mesmo, e está falando do povo que era guiado pelos pastores da velha aliança. Mas muitos deles se tornaram ladrões, salteadores de ovelhas. Só estavam interessados na lã, como o Messias denunciou em João 10. São ladrões, são matadores de ovelha. Vem para matar, roubar e destruir. Aí ele fala, mas eu cheguei para dar vida e vida em abundância, e vou tirar desse aprisco todas as ovelhas que ouvirem a minha voz. Oh, coisa tremenda! E se você quiser fazer parte desse povo que está fora do aprisco, que está seguindo ao Messias, busque a ele de forma espiritual, porque de forma física você está uma estátua de sal aos olhos do Pai e não sabe. Acha que é justo, acha que é uma pessoa temente a Deus porque lê a palavra. Se você não tiver um entendimento renovado, infelizmente você não chegará ao descanso que o Pai prometeu a todos aqueles que o buscarem em espírito. Continuando o verso 8 de 2 Pedro 2. Porque este justo, Ló, habitando entre eles, ou seja, aquele povo perverso, por ver e ouvir o que eles falavam, afligia todos os dias a sua alma justa com a injustiça da obra daquele povo. Oh, meu Pai amado, que tremendo que é isso, minha gente. O Messias, ele tirou do meio de Israel o povo que não aguentava mais ver aquele povo sofrendo com tanta abominação, sabendo que tinha coisa errada, mas ia falar para quem? Se todo mundo estava vendido àquele sistema podre. Aí chega o Messias e fala, quem ouvir a minha voz sairá desse aprisco, sairá da mão dos mercenários, encontrará pastagem, eu tirarei vocês para fora desse curral, aonde a água é dada na hora certa, comidinha na hora certa. Não, comigo a comida é 24 horas por dia, eu vou colocar você em pasto verdejante. Oh, glórias! Você buscará o Pai em espírito e em verdade, terá relação de marido e mulher com ele, onde ninguém mais se intromete, e você encontrará o descanso que eu prometi e que poucos ouviram. Que o Pai fale ao seu coração, que ele fale ao seu coração através dessa mensagem, essa sombra linda e perfeita do Sodoma e Gomorra. Fiquem todos com o Eterno Criador, e até a próxima.